Saudamos todos amigos, amigas, irmãos e irmãs, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui nos encontramos mais uma vez para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Ficamos agradecidos a Deus por Ele nos conceder estes momentos e também somos gratos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia todos os dias, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas e ainda queremos agradecer a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube. E ainda também agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham conosco os estudos da Bíblia. Mandamos um alô especial para Solange Souza, de Triunfo, em Rio Grande do Sul. Washington Modesto Costa é de Campos Belos, em Goiás. Ana Raimundo da Silva Cruz é de Assis, São Paulo. Ana Aparecida de Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Walter Beck e todos com os quais ele compartilha os estudos diariamente são ali do Rio Grande do Sul. Também Maria das Dores Ferreira de Souza é de Olho d'Água das Cunhas, em Maranhão. E todos os demais que nos escrevem agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, aqui estamos diante da Tua presença, agradecidos pela vida, por este dia que nos concedes, por este momento que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que Teu Espírito Santo esteja conosco, nos abençoando, nos iluminando, nos dando entendimento da Tua Palavra e que possamos colocar em prática em nossa vida. Pedimos que estejas com todos aqueles que passam por algum momento de provação, luto, também de aflição, angústia. Tu conheces cada um, sabes as necessidades. Dê vitórias, Pai, conforme for a Tua santa vontade, em nome de Jesus. Amém. Estamos no nosso primeiro estudo desta nova série, Fogo da Provação, e nós começamos esta série estudando o Salmos 23, que é o Salmo do Pastor. E é um salmo conhecido de todos nós. Eu sei que muitos dos nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas sabem de cor este salmo. É importante nós conhecermos de cor, mas o mais importante é nós conhecermos o pastor dos salmos. É nós sabermos que temos alguém conosco que nos protege, que nos guia, que quer o melhor para cada um de nós, que nos toma em seus braços, assim como o pastor de ovelhas faz com as suas ovelhas. Interessante que naquela ocasião em que Davi escreveu este salmo, ele era pastor de ovelhas e ele sabia exatamente qual o cuidado que um pastor tem que ter com os seus animais, com o seu rebanho, com as suas ovelhas. E é o mesmo cuidado que Deus tem para com cada ser humano. Ontem nós comentamos aqui na introdução desse estudo que nós começamos a fazer, que Jesus, ele é o nosso pastor, e que a maioria das ovelhas elas se dispersaram, estava sem um pastor para guiá-las, mas Jesus ele veio como nosso bom pastor para nos trazer novamente nos seus braços, para nos proteger, para nos amparar. Ele cuida especialmente de cada uma das nossas necessidades. Ele nos conhece individualmente e Ele sabe exatamente o que nós estamos precisando. Nesta semana, nós queremos falar um pouquinho sobre o crisol do pastor. E o que é o crisol? O crisol é um utensílio que as pessoas que mexem com joias, com ouro, prata e tem que derreter este material, então eles usam este utensílio que chama-se crisol. O crisol ele suporta altas temperaturas para que o metal que está ali, seja ouro, seja prata, passe por este calor para ser purificado. E então, Deus, às vezes, ele permite que nós passemos por determinadas situações em nossa vida para que também a nossa fé seja purificada, para que a nossa fé seja aperfeiçoada, para que nós possamos crer cada vez mais neste Deus maravilhoso que nós temos, um Deus que é amor, um Deus que fez tudo
para que nós pudéssemos novamente ter acesso à vida eterna. Interessante que o salmista Davi, ele inicia este Salmo 23 dizendo que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Como eu disse ontem, a tradução correta seria: o Senhor é meu pastor, ele não faltará. Ele não vai nos deixar sozinhos nos momentos mais difíceis que nós estivermos atravessando em nossa vida. Ele estará presente, ele não faltará. Mas como a tradução que nós temos, que todos nós conhecemos, né, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, com certeza, Deus não deixa faltar nada para cada um de nós. É claro que podemos passar por necessidades, podemos passar por momentos difíceis em nossa vida, podemos, porque nós estamos num mundo de sofrimento, mas o Senhor não vai nos deixar faltar nada. O necessário, o essencial, Ele vai prover para nós. E é isso que nós precisamos aprender e crer nesse Deus que nós servimos. Mas infelizmente, por nós às vezes não termos conhecimento da palavra de Deus, por nós não estudarmos a Bíblia, nós não entendemos quando nós começamos a passar por situações que nós não gostaríamos de passar. E aí nós começamos a nos queixar de Deus, dizer que Ele nos abandonou, que nós estamos sozinhos, mas é porque nós não conhecemos a palavra de Deus. Então nós precisamos gastar tempo em estudar a Bíblia, em procurar conhecer este Deus que nós cremos, porque em muitas situações que nós temos registrado na Bíblia, as pessoas que passaram por momentos de muita dificuldade, provação, tribulação, no final elas foram colocadas no seu devido lugar, honradas. Por quê? Porque Deus estava com elas. Então, este Deus é que nós precisamos conhecer na palavra de Deus. O salmista ele diz aqui, no Salmo 23, que Ele me faz repousar em pastos verdejantes e me leva para junto de riachos tranquilos. Quando nós lemos aqui pastos verdejantes, normalmente nós imaginamos, né, uma grande área verde, não é totalmente verde, com muita grama para que os animais possam comer, não é assim? Porque é assim que nós conhecemos os pastos verdejantes, não é? Mas lá em Canaã, no caso, ali é onde Davi escreveu este salmo, os pastos verdejantes, o pastor ele tinha que procurar um local onde havia uma certa nascente de água brotando assim de alguns lugares, e ali naquela região havia algumas plantas, né, algumas gramas, alguma coisa verde para que os animais comessem. Então é por isso que o pastor ele conduzia as suas ovelhas para pastos verdejantes. Ele tinha que procurar o local onde é que ia ter estas pequenas nascentes de água e que por ali a terra ia estar úmida e ali ia ter algo para que o rebanho pudesse comer, porque o restante era tudo seco, era tudo marrom, não havia nada verde, somente esses locais que o pastor encontrava que ele levava as ovelhas. Então veja como o pastor ele se preocupava em prover alimento para as ovelhas. Não é esta grama abundante que nós vemos por aí e encontramos onde os gados, né, e os rebanhos estão pastando. Não, eram locais ermos. E é por isso que o salmista diz aqui que ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, quer dizer, tinha locais difíceis que o pastor tinha que passar com as ovelhas para poder encontrar esse local para as ovelhas se alimentarem. E ele então conduzia o seu rebanho para junto de riachos tranquilos, águas calmas, onde as ovelhas pudessem ali tomar a sua água, porque as ovelhas elas são muito assustadas, elas são medrosas, e se fosse água muito barulhenta, aquela água que corre velozmente, elas não iriam tomar água ali. Então o pastor levava para essas águas tranquilas, calmas, para que as ovelhas pudessem ali tomar água. É interessante que o salmista Davi, ele fala aqui no Salmos 23,
que o Senhor, Ele nos guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. As veredas da justiça são caminhos que o Senhor conhece, são caminhos que nós temos em algumas versões escritas como caminhos retos. E onde é que esses caminhos retos nos levam? É possível que você já tenha andado por alguma estrada, não é? Que você só vê reta, 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 você não vê o fim, não é mesmo? Toda a vida seguindo em frente. Existem lugares assim que tem retas muito longas, mas sabemos que no final destes caminhos retos está o lar que nós tanto almejamos. É para este lugar que o pastor está nos conduzindo, é para o lar eterno. Então nós precisamos confiar neste pastor, mesmo que nós não estejamos vendo o fim destes caminhos retos, mesmo que nós passamos por vales, por montanhas e locais que não nos dão para ver o fim da estrada, nós temos que confiar nesse pastor. Por quê? Porque nós não estamos caminhando sozinhos. O pastor, ele está conosco, Jesus, ele está conosco. E o mais interessante é que Jesus também já trilhou por esse caminho. Jesus aqui esteve. Jesus já passou por tudo isso que nós passamos. Jesus, ele foi tentado. Jesus, ele foi provado. Jesus, ele passou por angústia, por aflição. Jesus, ele teve pessoas que o odiavam, pessoas que não queriam o bem dele. Tudo isso Jesus passou. Então Jesus, ele sabe o que é estar neste mundo e o que é sofrer. E é por isso que ele nos conduz, como o pastor de ovelhas conduz o seu rebanho para um lugar tranquilo, para um lugar onde possa ter alimento e onde elas possam estar seguras. Nós temos a certeza de que este estudo que nós começamos ontem, falando sobre o Salmo 23, e esta série que nós vamos fazer nas próximas semanas, elas vão nos ajudar muito em nossa caminhada espiritual. Nós terminamos um estudo que fizemos sobre o livro de Gênesis. Ali nós vimos histórias maravilhosas de como Deus conduziu o seu povo, de como Deus, ele esteve com todos aqueles que permaneceram fiéis a ele, e Deus cumpriu a promessa que fez a eles. Assim também Jesus, ele vai cumprir a promessa que ele fez a cada um de nós, que nós não estamos sozinhos neste mundo, que ele está conosco até a consumação dos séculos, e que muito em breve ele irá voltar e ele irá nos levar para o lar que ele está preparando para cada um de nós. É o caminho de justiça que diz aqui o salmista no Salmos 23, verso 3, guia-me pelas veredas da justiça, porque no final deste caminho de justiça, no final deste caminho reto, está o nosso lar que nós tanto aguardamos. Nós queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco hoje, mais uma vez estudando a Palavra de Deus. Retornaremos amanhã para dar sequência e não nos esqueçamos que a Palavra de Deus nos diz em 1 Pedro, no capítulo 4 e no verso 12, a Palavra de Deus, através do apóstolo Pedro, vem dizendo que nós passaremos por várias provações, provas ardentes, mas que o pastor, ele estará conosco. Amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Não se surpreendam com as provações de fogo ardente. Todos nós, a maioria de nós passa por essas provas, por este fogo ardente, pelo fogo da provação. Mas o final será um final glorioso em que estaremos com o nosso Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe.